Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com um texto da playlist de 2019, de 5 de setembro de 2019, e o título é Reflexos. Muitas vezes ouvimos falar sobre o fato de que o que nos incomoda em outras pessoas é provavelmente algo que não gostamos em nós mesmos, embora raramente se assuma isso. Várias vezes eu já fiz essa reflexão e percebi que coisas que me irritavam profundamente em outras pessoas eram um reflexo de atitudes minhas que eu não aceitava. E é difícil, mas temos que ser honestos conosco mesmos. Basta isso. Não precisamos alardear ou assumir para o mundo. Mas se nos incomoda, cabe a nós mesmos mudar essa condição. E a única forma é reconhecê-la, assumir o que fazemos de errado. Esse é o caminho para a mudança. Quando um aparelho ou equipamento apresenta um mau funcionamento, o que fazemos? Precisamos descobrir qual defeito está causando isso para só assim proceder ao conserto, correto? Assim também acontece conosco. Uma vez detectado o que nos incomoda em nós mesmos, podemos tentar mudar essa característica ou desvio de nossa personalidade. Afinal, se nos incomoda é porque está desconectado da nossa verdadeira essência e por isso nos causa esse desconforto. Com o tempo e as gradativas mudanças, as atitudes alheias não mais nos incomodarão, porque já não nos atingem. Passamos a deixar os conflitos dos outros com eles mesmos e buscar o que tenha sintonia conosco. Pois, como tudo na vida, esse reflexo tem também dois polos, negativo e positivo. E nós tendemos, na maioria das vezes, a observar o negativo. Mas assim como observamos nos outros os reflexos de nossa própria conduta que nos incomoda, podemos passar a observar reflexos nossos que são encantadores, que nos alegram e fazem bem. Afinidades, sintonia e sincronicidade. Podemos enxergar nos outros o que temos de melhor também. Talvez seja mais fácil reconhecer as nossas próprias qualidades quando vistas sob essa ótica, quando observadas com um certo distanciamento, e aí sim identificá-las em nós e nos sentirmos gratos e felizes. Surpreendermos a nós mesmos de forma positiva e nos valorizarmos por isso, e quanto mais equilíbrio buscarmos em nós mesmos, mais em paz estaremos com tudo que nos rodeia. Isso não quer dizer que nada mais irá nos atingir, que seremos inabaláveis, mas se a conduta do outro não nos incomoda, é porque já não aceitamos mais o conflito. Aprendemos a nos proteger das toxicidades alheias ao nos livrarmos de nossos próprios venenos. Tem um exercício aí, né, conhecido, né, que fala realmente dos espelhos, da gente acabar sendo espelho do outro, né, que nós somos espelhos, a gente costuma refletir e às vezes projetar nos outros características nossas. Às vezes a gente enxerga nos outros características nossas, de acordo com a nossa visão a respeito, né, de determinadas situações, de determinadas pessoas ao nosso redor. E, e a gente faz essa não seria assim um julgamento, né, uma avaliação assim, né, das pessoas a respeito da nossa perspectiva, porque muitas vezes a gente está vendo ali alguma característica nossa, que aí no caso tanto pode nos incomodar. Normalmente a gente vê mais pelo lado negativo, né? Mas é importante que a gente perceba essas questões, preste atenção, porque muitas vezes nós nos irritamos com determinados comportamentos de outras pessoas, sem perceber que aquilo que nos irrita é porque, na verdade, está nos incomodando porque a gente também comete aqueles deslizes. Nós temos aquelas atitudes e nós não concordamos. Muitas vezes é difícil você aceitar. Por exemplo,
quando na época lá da pandemia, quando as pessoas começaram a despertar, começaram a descobrir um monte de coisa, e a gente quis, né, naquele momento, quando você descobre uma série de manipulações e coisas que a gente não percebia antes, a primeira atitude, o primeiro impulso é querer avisar todo mundo. E nesse impulso, nós algumas vezes nos tornamos chatos, insistentes. E normalmente, e se a gente se colocasse, né, no lugar do outro, a gente ia perceber isso. Só que é difícil a gente aceitar que a gente está sendo chato, que a gente está sendo inconveniente, que a gente está sendo insistente. Por quê? Porque a intenção por trás disso era a melhor intenção. Era alertar, era cuidar, era proteger. Só que era um comportamento que muitas vezes acabava sendo inconveniente e desagradável. E se a gente tentasse se colocar no lugar do outro e pensar, será que eu gostaria que alguém estivesse tentando me convencer desse monte de coisa que eu não acredito, que não faz sentido para mim? Como que eu estaria me sentindo? Então, e quando alguém tenta fazer isso com a gente fica irritado realmente. Então, é essa questão dos reflexos, da gente perceber, da gente se irritar com outras pessoas, muitas vezes porque a gente percebe ali alguns pontos negativos, algumas sombras nossas que a gente precisa tratar. Então, esse foi um exemplo, mas pode ser em várias, né, as situações que que a gente pode perceber esses incômodos e a gente normalmente não para se colocar no lugar do outro e perguntar, será que eu também não faço isso? Está me incomodando porque será que eu também não faço isso? Porque quando é uma coisa que não faz sentido para você, normalmente a gente não se incomoda, deixa para lá, deixa a pessoa falar e tá tudo certo. Se alguma coisa está incomodando é porque talvez a gente tenha alguma coisa ali para trabalhar. Mas normalmente a gente olha sempre por esse lado, né? Que é até são técnicas que são muito divulgadas, essa coisa do espelho, da gente prestar atenção que o que não incomoda no outro é reflexo de alguma coisa que a gente tem que trabalhar. Isso é bastante divulgado, bastante falado a respeito disso. Agora, a gente nunca parou para pensar que talvez coisas que a gente admire, qualidades que a gente admira em outras pessoas, também sejam, de uma certa forma, um espelhamento. E é difícil a gente trabalhar também, né, o lado positivo, você se sentir grato e perceber, parar para refletir e pensar, poxa, eu também sou assim, eu também ajo assim, eu também tenho esse talento, eu também tenho essa empatia, essa benevolência, essa capacidade, esse dom. Normalmente a gente às vezes admira no outro e não percebe que a gente também tem aquilo, que é por isso que tá chamando atenção, que está criando sintonia, porque a gente também tem aquelas qualidades. Então a gente usa muito o espelho como para o lado negativo, para trabalhar as sombras, e usa bem pouco para valorizar as qualidades. Então, isso é uma coisa que quando eu escrevi esse texto, eu parei para pensar, porque realmente sempre a gente tem a mania de sempre olhar tudo sempre valorizar mais ou pesar mais para o lado negativo. Raramente a gente trabalha a questão do positivo também, que tudo tem dois lados, tudo tem dois polos. Sempre tem essa questão da avaliação negativa, mas a gente tem que aprender também a fazer a avaliação positiva e dar mais valor, apurar mais o olhar justamente para as questões de positividade, porque é isso que agrega mais na vida da gente. E, e essa questão também das coisas negativas que a gente tem que trabalhar na gente, desculpa, é importante quando eu falo do aparelho quebrado. Se a gente não encontra o defeito, se a gente não leva a algum lugar, abre, olha tudo para descobrir onde que está com o defeito, a gente não consegue consertar. E assim é com a gente também. Às vezes a gente precisa parar quando a gente percebe porque tem algumas pessoas que nos irritam.
né? Acho que todo mundo tem algumas pessoas que causam um certo desconforto na gente. E nem sempre, obviamente, é porque a gente tem alguma característica igual a daquela pessoa. Algumas pessoas é porque realmente tem comportamentos que a gente não tem a menor sintonia, que estão numa energia totalmente diferente da gente, né? Então, nem tudo é espelho, né? Mas algumas pessoas com as quais a gente convive, e normalmente pessoas que a gente até gosta, mas tem algumas atitudes que irritam a gente. Então, nessas situações, é bom a gente dar uma parada, refletir, falar o que que isso está me incomodando, por que que isso me causa esse desconforto? Será que eu também, às vezes, não sou assim? Não sou muito rígida nos meus posicionamentos, ou não sou muito teimosa? Ou não sou chata mesmo, né? Insistente com algumas coisas. É importante a gente, às vezes, fazer isso e trabalhar. Não é uma coisa fácil, porque é difícil, às vezes, a gente assumir, né? Os nossos defeitos, as nossas limitações, mas é importante essa conversa honesta da gente para a gente mesma, porque é aí que a gente vai trabalhando, né, as nossas sombras. E a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, a gente tem muita sombra para limpar. A gente está num momento de faxina do planeta, mas que a gente também faz parte desse movimento. Então, assim, a faxina é do planeta, mas nós, como indivíduos que estamos participando desse movimento de transição e também fazendo a nossa transição, a nossa ascensão, a gente tem a nossa faxina também para fazer. Então, para fazer uma boa faxina, não tem que revirar tudo, tirar tudo do lugar. Então, é importante que a gente faça isso com a gente mesmo. Revire tudo, faça profundas reflexões, tire um tempo para pensar, para avaliar, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, ver a sombra e ver a luz. Porque a luz está crescendo. Então, apesar da gente ter algumas sombras para limpar, a gente tem muita luz para começar a iluminar. E a gente tem características, dons, capacidades e potenciais que a gente desconhece. Porque muitas vezes a gente não para ouvi-los, para prestar atenção neles, para colocá-los em prática, para agir de acordo com esse lado melhor da gente nessa loucura, nessa vida doida que a gente leva, que é proposital, né? Esses excessos de estímulos e de situações que a gente vive nessa que nos colocam nesse ritmo alucinado, tem uma finalidade, é justamente essa finalidade de que a gente, quanto menos a gente se perceber como pessoas de luz, como pessoas evoluídas, como pessoas caminhando para uma ascensão de consciência, é melhor para quem está no controle, melhor para o sistema. Porque quanto mais a gente para se observar, para se escutar e para descobrir a nossa verdadeira essência, e deixar essa essência vir aflorando e criando coisas mais positivas na nossa vida, porque quanto mais a gente libera essa energia amorosa e positiva, mais coisas a gente vai cocriando para a nossa vida em termos de positividade e evolução, e principalmente expansão de consciência. E isso não é uma coisa que interesse muito neste momento caótico que a gente está vivendo, mas é de extrema importância para o nosso crescimento, para a nossa caminhada nesse caminho evolutivo que é o que a gente está buscando. As pessoas que estão se voltando mais para a espiritualidade estão justamente despertando para esses trabalhos que precisam ser feitos, essas últimas limpezas, essas últimas faxinas, para que a gente consiga realmente atingir as energias que estão surgindo aí da nova Terra, porque é isso que a gente está buscando, essa evolução, né? Viver numa condição de sintonias e de frequências mais elevadas, né? Sair das energias
de baixa frequência, as energias de raiva e de sentimentos que não fazem bem para gente, porque não fazem parte da nossa essência. Então, nós estamos num momento de estarmos nos curando para conseguir atingir patamares de frequências mais elevadas. Então, é importante que a gente reserve algum tempo. Se não for possível todos os dias, uma vez por semana, mas que a gente comece a parar para prestar atenção em nós mesmos, em trabalhar, né, para nós também. Porque a gente está sempre fazendo as coisas pelos outros, trabalhando pelos outros, né, trabalhando também até para conseguir sobreviver, mas é importante que a gente faça esse trabalho interno também para nossa expansão de consciência, porque isso vai trazer cada vez coisas melhores para a nossa vida, inclusive materialmente, fisicamente, materialmente e espiritualmente. E é isso que a gente está buscando, não é mesmo? Essa evolução e expansão de consciência. Então, observar esses reflexos e refletir a respeito, certo? Então, fica aí mais esse texto. Agradeço a companhia de todos. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.